Queridos Rodestov, tenham um bom mês. A gente está começando aqui a nossa live hoje para falar sobre a energia do mês de Touro. Quando eu falo Rodestov, eu estou dizendo tenham um bom mês. Então, sejam muito bem-vindos para vocês que estão chegando aqui. A gente vai falar hoje sobre como iluminar o nosso mês de Touro. Então, para vocês que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos. Se você conhece alguém que poderia se aproveitar dessa live, a gente vai hoje explicar por que a gente estuda na Lua Nova de Touro juntos e cada mês tem uma Lua Nova começando e aí a gente tem uma consciência específica, como a gente pode aproveitar dessa consciência. A gente tem um mês inteiro com algumas reflexões, com uma energia disponível, com algumas ferramentas que a gente pode usar, obstáculos a serem superados. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. E pra gente falar sobre isso, eu convidei uma pessoa maravilhosa, muito especial para falar com a gente, que é astróloga cabalística, que é a minha mãe, Thalita. Eu vou trazer ela aqui para nossa live, para que a gente possa... Cadê? Ela já deve estar entrando, gente. Oi, Boa noite. gente, Olá! boa noite, tudo bem? Rodestov. Rodestov, seja muito bem-vinda. Obrigada Pelo por ter convite vindo. também, filha. Muito bom estar aqui com você e com vocês todos. Muito bom. Olha só, gente. Então, primeiro eu vou dar uma palhinha aqui. Tem bastante gente nova chegando no meu Insta, então eu vou explicar um pouquinho o que acontece por que a gente está aqui juntos. Então, em primeiro lugar, todo mês, de acordo com os cabalistas, a gente tem uma energia diferente. E essa energia, independente de qual seja o seu signo, essa energia ela fica disponível para você poder se conectar com ela. Para mim, para todo mundo desse planeta. Então a gente recebe algumas influências da energia do mês. E aí, quando a gente estuda sobre essas influências, a gente pode direcionar a nossa consciência, os nossos pensamentos. A gente pode direcionar certas atitudes específicas nesse mês. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai estudar sobre Touro, sobre a Lua Nova de Touro, para juntos a gente plantar a consciência do nosso mês. Então, a Lua Nova de Touro começou ontem e ela vai até amanhã, não é isso, mãe? Então, a gente está agora nessa fase plantando com os nossos estudos, plantando a consciência, a intenção de como a gente quer que seja o nosso mês. Os cabalistas fazem isso já há muito tempo. No livro de Abraão, que é o Sefer Yetzirah, ele fala muito sobre a importância de, no começo do mês, a gente estudar juntos, sobre ter consciência de quais são as letras que regem o mês. Eu vou falar mais disso no final, tá? Então, a gente vai começar aqui com esse estudo e preparem aí, quem tiver já papel e caneta, para vocês ficarem bem atentos, porque a gente vai basicamente falar sobre quais são as oportunidades do mês, quais são os obstáculos do mês e quais são as ferramentas que podem ajudar a gente a superar esses obstáculos e iluminar o nosso mês. Combinado? Então, primeiro, né, de tudo, eu quero pedir agora para minha mãe compartilhar com a gente, mas se você puder, o que está acontecendo astrologicamente falando nesse mês de Touro desse ano? Vamos tipo, lá, agora, bom, vai. Existe uma energia comum ao mês de Touro, claro, mas acontece que a cada ano as posições dos planetas no mapa, elas são diferentes, obviamente, então a gente recebe qualidades específicas a cada ano para aquela energia comum a todos os anos, que é a energia de Touro. Então, a primeira grande coisa que a gente pode falar é uma mudança importante de energia, porque a gente sai de uma energia de fogo, Áries é um signo de fogo, né? É o primeiro signo do zodíaco, e a gente vai para uma energia de terra, que é uma energia mais estável, mais sólida, né? Então, já é uma mudança grande que a gente vai sentir. Para você saber
aonde que tudo isso que a gente vai compartilhar com vocês, né, sobre essas características todas do mês, afetam mais a sua vida, você precisa pegar o seu mapa, se você não tem ainda, depois a gente pode dar umas dicas de como você pode fazer, eu posso fazer seu mapa, inclusive, mas é importante você ver qual a área do seu mapa, ou seja, qual a casa astrológica que tem Áries. Pode ser que você tenha planetas em Áries, ou pode ser que você não tenha nenhum planeta em Áries, mas você vai ter uma casa astrológica iniciada por Áries. E ali a gente vai conseguir observar com uma clareza maior os efeitos, né, dessa. Que eu já falei, eu acabei me antecipando, é que aconteceu um eclipse também, e a lua nova, ela estava em Áries, isso que eu estou falando de Áries. E além de Áries, é importante vocês também olharem aonde que está Touro no mapa. Então, se você tem planetas em Touro ou uma casa começando em Touro, é exatamente nessa área da sua vida que você vai sentir mais intensamente a energia de Touro, tá bom? Então, quando a lua nova entrou, aconteceu junto ao mesmo tempo um eclipse solar total. E esse eclipse e a lua nova aconteceram a 29 graus e meio de Áries. Então ainda estava dentro de Áries, mas no finalzinho, assim, os últimos suspiros dessa energia ariana ali no céu, quando acontecem esses dois eventos de grande importância. O eclipse, ele é um momento de ocultação do que? Do Sol. Então, o Sol, ele deixa de banhar a Terra com luz, ele fica oculto, né, pela Lua que se coloca entre a Terra e o Sol. E nesse momento é como se a nossa própria essência, ela ficasse um pouco na geladeira, porque o Sol representa a nossa alma, é o lugar onde a gente mais brilha, é onde a gente se ilumina. Por isso que a gente fala que o Sol está muito ligado com a nossa personalidade. E justamente por isso é aonde está o nosso Sol, que também o nosso ego às vezes extrapola, né? Ele sai um pouquinho dos prumos nesse lugar onde está o nosso Sol, tá? Então, como o momento do eclipse ele oculta o Sol, ele tanto está ocultando a nossa alma, quanto ele está ocultando o que? O nosso ego. Por isso é um momento muito importante de renascimento, de revisão, porque quando o Sol volta a brilhar, né? Quando ele volta a iluminar a Terra, é como se a gente retornasse de uma imersão de algumas horas, né? Onde a gente pôde revisitar, então, tanto o nosso aspecto luz, tanto a nossa alma, quanto esse aspecto de ego. Como esse eclipse aconteceu em Áries, então a gente tem que olhar justamente esses aspectos de ego de Áries, que todos nós temos, independente de sermos arianos ou não. Então, eu vou trazer um exemplo para ficar mais prático, porque com certeza todo mundo vai se identificar com esse aspecto em alguma área da vida. Arianos, eles são muito impulsivos e impacientes. Então, o ocultamento do Sol em Áries foi um momento e continua sendo, porque o efeito do eclipse ele dura por 6 meses, né? Onde a gente pode o quê? Revisar em que área da nossa vida, ou seja, em que área que a gente tem Áries, planeta ou casa em Áries, e a gente tem mais impaciência e impulsividade. E o aspecto de luz da nossa alma, que é oposto à impaciência, é uma grande boa vontade que os arianos têm de ajudar as pessoas, sem ficar fazendo muitos cálculos. Ele simplesmente vai e ajuda se ele precisa ajudar. Então, é um lugar que a gente pode revisitar as duas questões. Aonde eu sou impulsivo demais e impaciente, e como eu posso transformar essa impaciência em vontade autêntica de ajudar as pessoas. E tem uma conexão muito íntima entre os dois. Porque quando você não pensa muito e vai e ajuda, é você transformar essa impaciência, esse senso de urgência de querer receber alguma coisa para você mesmo, em um senso de urgência em querer compartilhar com outra pessoa. E é muito interessante que esse eclipse ele aconteceu em aspectos desafiadores nos nodos lunares com Plutão e com o Sol e com a Lua, tá?
Os nodos lunares são pontos kármicos no nosso mapa, que representam aspectos a serem deixados para trás e um lugar para onde a gente deve ir. Para quem acredita em reencarnação, e a Cabala fala muito sobre vidas passadas, é como se a gente deixasse para trás tendências de outras vidas e a gente olhasse adiante, né, em lugares onde a nossa alma pode se expressar de uma forma mais plena. E quando Plutão entra em cena, tanto conversando com esses pontos kármicos, quanto com o Sol e com a Lua, o que Plutão está falando para a gente? Ele é um planeta de grandes transformações. É como se Plutão fosse, se ele fosse uma pessoa, ele ia chegar e falar assim: olha, você tem que mudar isso. Ou sim, ou sim. Não tem conversa, porque tudo que Plutão quer é que a gente vá para esse lugar de máxima potência, de melhor potência da nossa alma. Então, o que Plutão faz? Ele traz situações onde a gente vai ser extremamente desconfortado, para que a gente possa olhar para aquilo com maturidade e decidir fazer uma transformação. Então, esse eclipse, essa lua nova, realmente eles vêm com uma força muito grande de transformação. E é óbvio que todo mês, né, filha, a gente fala de astrologia, a gente vai falar sempre de transformação, porque a gente está aqui para isso. Mas existem aspectos diferentes a cada mês que o universo nos oferece para a gente transformar de uma determinada forma, né? E usando essa energia específica durante aquele mês, que só vai voltar dali a um ano, tá? Então, a gente pode falar. Tem uma. Claro, por favor. Posso te interromper rapidinho para dar um adendo aqui? Eu fiquei pensando, né, com isso que você falou, todo mês a gente tem uma energia diferente, que nem você estava dizendo, né? E aí tem algumas coisas, gente, que são características de touro, que todo ano a gente vai, de novo, falar sobre as mesmas coisas. O que é interessante, que é o que minha mãe está trazendo aqui, é que tem a astrologia também do que está acontecendo agora. Esse eclipse que ela está falando, né? Esse convite para essa mudança, essa energia plutoniana que ela está falando, né? É algo que é específico desse mês e desse ano. Tem algumas coisas interessantes quando a gente pensa em touro, que todos nós vamos, além dessas influências que são muito específicas desse ano, a gente tem essa super oportunidade de se conectar com essa energia. Então, de touro é muito como é que eu saio do meu conforto, né? Como é que eu aproveito mais? Eu acho que até no comecinho da live eu ia trazer, acabei esquecendo, são 3 pontos gerais. E aí você segue falando, são os 3 pontos gerais, lembra que a gente tinha conversado? De touro, né? O primeiro deles, que é a gente sair então desse conforto, pegar essa energia de Áries do mês passado e a gente levar ela agora de forma consistente, de forma constante, para a gente realmente solidificar as coisas que a gente plantou lá em Áries, que a gente desejou, né? Iniciar, transformar, pegar toda essa energia lá do mês de Áries e agora então sedimentar, né? Como que eu vou aterrissar, né? Usando essa energia de touro para dar um passinho de cada vez, usar essa força de terra que é touro para a gente realizar. A segunda coisa que a gente também estava conversando antes da live, gente, é sobre essa força que touro tem também de cura, que tem quando você pega a palavra Iyar, Iyar é touro, esse é o nome do signo em hebraico, tá? Iyar tem o acrônimo de uma frase, de uma fala, que é Ani Hashem Rofea, que significa eu sou Deus que te cura. Então, essa energia de touro também é uma energia muito forte de cura. E a terceira coisa é como que a gente segue nesse caminho, né? A gente falou aí de pegar essa energia de Áries, a gente fez a lua nova de Áries também, a gente falou sobre inícios, era o ano novo astrológico, né? Esse é o segundo signo do ano novo astrológico, né? Que é touro. E aí, como a gente pega toda essa energia de touro para seguir nesse passo a passo de realização que a gente deseja, aproveitando a jornada. Touro tem muito essa capacidade, né? Porque ele está envolvido, o planeta que rege Touro é Vênus.
Então, o touro tem muito essa energia de aproveitar, curtir a jornada, os prazeres. Então, fazer as coisas, mas tudo que você vai fazer, fazer com essa energia de apreciação, de aproveitar, de trazer alegria, de sentir os prazeres mesmo, tá? Vai trabalhar, o que você gosta do seu trabalho? Como você pode ter prazer no seu trabalho? Você vai comer alguma coisa, você está apreciando o sabor desse alimento? Se você está indo passear, qualquer coisa que a gente vai fazer, trazer essa energia de prazeres, os prazeres de touro. Isso é muito positivo. Então, pegando esses três grandes aspectos, como que a gente vai fazer essa... Como que a gente vai aproveitar ao máximo a energia de touro nesse mês? É exatamente aproveitando o que minha mãe está trazendo, que é muito específico desse ano. Como que a gente pode aproveitar esses três grandes pontos, né, de touro, que sempre, todo ano a gente vai voltar em touro, a gente vai de alguma maneira falar sobre esses aspectos, porque é a energia muito específica do mês. E aí é usar essa energia do eclipse que minha mãe tá falando, é usar essa energia toda do Plutão e outras coisas que ela vai falar agora pra gente, é usar tudo isso como um caminho de pano de fundo pra gente aproveitar o mês. Uma, tem mais alguma coisa que você queira Sim. falar de panorama geral? Ou a gente vai para Não, tem oportunidades? Como mais é que você coisas tá aí de sim. conteúdo? Então, eu estava falando dessa capacidade, né, de Plutão ajudar a gente a olhar para as coisas e realmente encontrar formas de superar. E agora já entrando nessa energia, né, taurina, que tem uma capacidade muito grande de manifestação, touro é muito bom em criar sistemas. Então, ele tem uma capacidade de organizar as coisas, mas é interessante que a motivação de touro é que ele quer depois poder descansar, relaxar e curtir as boas coisas da vida. Como a Yael acabou de falar, o regente de touro é Vênus, e Vênus rege o planeta Terra. Ele tem uma conexão muito grande com a Terra, com tudo aquilo que é material, que traz pra gente alegria, tudo aquilo que é belo. E aí existe, então, toda essa energia que touro quer descansar, que ele quer curtir os prazeres da vida, que é muito bom e é muito importante, né? Então, ele vai ter essa grande capacidade de organizar as coisas. Por isso que é um mês tão bom para manifestar tudo aquilo que a gente semeou, tudo aquilo que a gente criou durante o mês de Áries, que é um mês muito criativo. Então, a gente está falando aqui de olhar para a parte do ego de Áries, que a gente tem esse restinho aí de oportunidade que o eclipse trouxe. Olhar para os aspectos de luz de Áries, que é a gente realmente ir para a ação, mas sem ser com o desejo da gente receber as coisas só para a gente, mas sim de levar a nossa luz adiante. E aí o touro vem e ajuda a fechar esse ciclo e realmente manifestar, e não ficar só no desejo, nas ideias. Touro, dos signos do zodíaco, ele representa o maior desejo. Né? Na árvore da vida, a gente tem um sistema de 3 colunas, enfim, que é um estudo muito profundo, muito avançado da Kabbalah, mas falando de uma forma resumida, touro tem a energia do lado esquerdo, e esquerdo é o desejo nosso de receber, tá? E ele também é um signo que internamente tem fogo, então ele é terra com fogo dentro, que representa mais desejo de receber ainda. Então, de todos, é o que tem mais desejo de receber. E aí é importante, então, ter esse cuidado de não ficar querendo só receber, mas também saber compartilhar. Então, é uma mistura interessante, né? Do fogo, do Áries, da terra que quer manifestar. E aí a gente que tem que se observar, claro, para a gente poder aproveitar isso da melhor maneira possível. E tem uma coisa, gente, que eu ia falar, só um bem pequenininho aqui, e já passo a palavra de novo para minha mãe, que é o seguinte: quem está assistindo aqui essa live, a minha mãe acabou de falar sobre a árvore da vida. Isso é uma das coisas que na semana que vem, não sei se vocês já estão sabendo, a gente vai ter o evento Segredos da Kabbalah, que é um evento que vai acontecer comigo. São 3 aulas que vão acontecer na semana que vem, na segunda, na quarta e na sexta, nos dias 24, 26 e 28, onde eu vou revelar alguns segredos muito profundos e maravilhosos da sabedoria da Kabbalah, que é uma sabedoria milenar,
para você criar uma vida de amor, satisfação e plenitude. Então, para quem ainda não se inscreveu no evento, é só ir depois da live, não agora, hein, gente? Depois da live, você vai lá na minha bio e aí você só faz o seu cadastro, pega a sua vaga, ela já vai estar lá, você só precisa fazer o teu cadastro mesmo. E aí a gente vai compartilhar com vocês 3 aulas com esses conhecimentos que eu acabei de falar. Então, eu falo sobre a árvore da vida, começo a falar ali nessas 3 aulas, compartilhando um segredo bem especial sobre isso. Então, venham para o evento também, tá? Então, maravilhoso, mano. Bom, O que a mais? gente pode começar agora a falar quais são os obstáculos maiores, né, que Touro vai trazer para a gente. Olhar para as oportunidades do mês, né? E quais são as ferramentas que a gente tem para lidar com isso e aproveitar essa energia aí da melhor forma possível. Vamos aproveitar para começar com as oportunidades? Quais são esses highlights? Então, as oportunidades, elas, a gente acabou de falar de alguma forma sobre elas, né? Então, é a capacidade de manifestação. Touro é muito bom para organizar as coisas e para manifestar. E ele é muito estável. Então, é uma capacidade de estabilidade muito grande. Pensa no animal, no touro. Ele é um animal pesado, né? Ele é um animal, assim, que realmente ele é estável, né? Ele passa muito isso pra gente. Então, a gente vai ter essa possibilidade de conectar com essa estabilidade para que a gente possa criar essas oportunidades, né? Que a gente criativamente trouxe para o nosso campo no mês passado e agora é a hora de realmente manifestar e ter o quê? Constância, né? Touro é muito constante, tá? Outra oportunidade de Touro que ele nos oferece é a capacidade de enxergar os prazeres da vida, as boas coisas da vida, né? A Yael falou disso agora há pouquinho também, e muitas vezes a gente está tão focado nos nossos objetivos, nas coisas que a gente tem que fazer, que a gente não aprecia o que está no nosso entorno. E isso significa, às vezes, simplesmente olhar para fora na janela, olhar o céu, ser grato por aquele céu, respirar profundamente, ser grato pelo ar que, né, a gente está respirando, é realmente olhar para os detalhes, olhar para a beleza, enxergar o que é belo, né, ao nosso redor e que muitas vezes passa desapercebido. Porque a gente às vezes pensa que a felicidade vai chegar em algum momento, ela está aqui agora. E Touro sabe muito bem disso, né? Ele busca esse conforto, ele busca essa beleza e realmente eu acho que é um mês para a gente buscar pensar de que maneira a gente pode mais usufruir dos prazeres da vida. Pode ser assim, sei lá, de repente você tem uma dieta mais restrita e você não se permite alguns prazeres, enfim, alimentares mesmo, né? Então, assim, como uma coisa que te traga alegria também, te traga prazer, encontre um momento para você descansar, né? Para ler um livro, para ficar de pernas para o ar, para não fazer nada. Enfim, realmente é um mês para a gente buscar, de repente, ver exposições, por exemplo, de arte. Touro está muito ligado com a beleza também. Aliás, eu vi a semana passada uma exposição incrível lá no Shopping Morumbi do Picasso. Eu super recomendo, enfim. Então, realmente é um mês para a gente apreciar o que é belo, né? E, de repente, manter esses hábitos para o resto do ano. Porque como cada mês vai oferecer oportunidades específicas para a gente, a ideia não é que a gente haja assim e depois joga para debaixo do tapete. Não, a gente pode convidar esses novos hábitos para ficar. Então, é um mês que proporciona a gente trazê-los de uma forma mais intensa e para que eles possam ficar também. Muito bom, maravilhoso. Então, essas são as grandes oportunidades, gente, do mês. Tudo isso que a gente falou até aqui. Agora, a gente sabe que, de acordo com a Kabbalah, e quem estuda a Kabbalah comigo também sabe que eu aprofundo mais nisso, nas aulas, nos cursos, nas aulas no YouTube, enfim, eu tô sempre compartilhando com vocês e aprofundando o entendimento da Kabbalah. E a gente sabe, de acordo com a Kabbalah, que toda oportunidade que a gente tem de receber, de receber uma luz, em alguns momentos essa luz ela fica oculta por alguns obstáculos. E esses obstáculos, quando a gente está consciente de quais são eles,
a gente pode agir de uma maneira mais proativa para superar esses obstáculos e então revelar ali aquele potencial de luz na nossa vida. Um bom exemplo para isso é você decide, por exemplo, estudar numa universidade, fazer uma faculdade. Existe um potencial ali de quem você vai se tornar após os estudos, mas ao longo do caminho você vai passar por obstáculos. Então, obstáculos do próprio aprendizado, de alguma matéria que talvez seja mais desafiadora, que você vai ter que estudar mais. Você vai ter que, às vezes, de madrugada, sei lá, ter que terminar um projeto, terminar alguma coisa do semestre, depois tem TCC. Existe todo um processo que a gente passa e esses obstáculos, na verdade, eles engrandecem, eles fortalecem muito a gente. Então, a Kabbalah enxerga esses momentos de obstáculos como luz oculta. E a gente, através do nosso crescimento pelos obstáculos, né, que a gente passa por eles, é que a gente consegue revelar, então, aquele potencial que estava oculto. Então, no mês de Touro, a gente tem todo esse potencial maravilhoso de se conectar com todas essas bênçãos que a gente estava falando, né? A oportunidade de manifestar, de realizar, mas Touro também tem alguns obstáculos. Tem algumas coisas que se a gente se deixar levar pelo aspecto mais reativo do mês de Touro, a gente não vai conseguir se conectar com toda essa luz desse mês, que é incrível. Então, mãe, quais são os obstáculos de Touro que a gente tem que superar esse mês? Uma das características muito fortes de Touro, como eu falei agora, é essa capacidade de apreciar a vida, de curtir as boas coisas da vida. E isso vem de Vênus, que é o seu regente. E Vênus é um planeta que detesta confronto, ele é um planeta muito sociável, que está muito ligado com os nossos relacionamentos no dia a dia. Então, Touro, ele é a maior personificação dessa aversão a qualquer tipo de confronto. Então, Touro, ele vai colocando as coisas para debaixo do tapete, fingindo que não está vendo, só para não se desconfortar com qualquer indisposição, com qualquer tipo de confronto. Então, ele é capaz, por exemplo, de estar andando num lugar com um sol gostoso, com uma brisa deliciosa, e ele tá lá apreciando todo aquele cenário incrível, e de repente, sabe o quê? Entra uma pedrinha no sapato. O que ele vai fazer? Continuar andando aqui, essa pedrinha não tá doendo tanto, porque eu não quero parar de ver essas belezas todas e olhar para o chão de repente para tirar essa pedra do meu sapato. Então, esse é muito típico de Touro. Tô dando um exemplo bastante banal, mas tem coisas realmente importantes que acontecem às vezes na vida de uma pessoa que tem Touro no Sol, tem um Touro muito forte, ou, como eu falei há pouco, todos nós temos um pouquinho de todos os signos do zodíaco. Então, tem uma área da nossa vida que a gente também acaba procrastinando esses confrontos, né? E isso que acontece, não permite que a gente cresça realmente, né? Porque a única forma da gente evoluir na nossa vida é a gente olhar para essas pedrinhas no sapato e fazer alguma coisa a respeito delas. Então, existe um potencial maravilhoso na energia de Touro que muitas vezes acaba ficando ofuscada, sabe? Ela não vai para sua potência máxima porque ele não tá afim de confronto, ele quer ficar ali de boa, curtindo as boas coisas da vida. Então, acho que esse é um dos desafios do mês, pra gente olhar, porque existe uma tendência à autoindulgência muito grande esse mês, tá bom? E uma coisinha que eu percebo muito, né, com o Touro, e às vezes a pessoa é Touro, ou ela tem um ascendente em Touro, né, ou mãe ele tem uma lua em Touro, ou tem algum aspecto importante no mapa, e essa questão do conforto, gente, lembra que a gente estava falando aqui que o grande potencial desse mês é pegar toda aquela luz, aquela energia de Áries que iniciou o ano novo astrológico, né, que foi mês passado, é pegar e manifestar, ou seja, realizar. Touro, por ser de terra, ele tem muito essa capacidade de ir ali, né? Um passinho de cada vez e ele é consistente, ele vai. Mas, como o touro gosta muito de conforto, uma das coisas que eu observo muito desse signo é que às vezes eu tenho todo esse potencial, mas se eu tiver mais apegado ao meu conforto esse mês do que eu estou apegado em fazer acontecer o que eu decidi em Áries que eu ia fazer, então você não vai revelar o potencial desse mês. Então esse é um mês que, assim,
Se a gente sucumbir a esse conforto, a só ficar buscando os prazeres, a não estar atento às coisas que a gente decidiu construir, o mês vai passar assim. Gente, o mês passa assim. E aí a oportunidade que a gente tinha de, nesse mês, realmente realizar, né, concretizar, etc., vai passar. Então, agora que é a semente do mês, que é o Rosh Chodesh, né, que é a cabeça do mês, a gente tem que estar muito conscientes para não deixar o conforto e a fuga do confronto, que minha mãe também falou, ser mais fortes. Porque o touro não vai querer confrontar. Então, se ele tem uma meta ali, tem um plano de alguma coisa que ele quer fazer, né? Mas aí vai precisar confrontar alguém, vai tirar ele do conforto, ele pode reativamente, nesse mês todos nós podemos, tá? Não tô falando só de quem tem signo de touro, não. Tô falando da gente, tá bom, gente? A gente pode ficar tão apegados a isso que aí a gente não vai, né? Não É faz, verdade. né, mano? E essa questão do conforto realmente pega bastante para touro, né? É uma das características fortes e, claro, tem pessoas que vão sentir mais isso porque tem um touro mais forte no mapa, mas como eu disse, no mínimo uma casa astrológica a gente tem no mapa que recebe essa influência de touro. Cada casa representa uma área da vida, então é nessa área da vida que a gente vai, às vezes, procrastinar, não querer confrontar. Então, de repente, sei lá, a pessoa tem um touro forte na casa 6. A casa 6, dentre outras coisas, representa rotinas, coisas do dia a dia. Então, às vezes a pessoa sabe, por exemplo, que ela precisa cuidar mais da saúde dela, fazer exercício físico, mas ela está sempre procrastinando, porque a cama é tão quentinha, tão gostosa, ai, tá tão bom aqui, e aí passa mais um dia e eu não fiz um exercício físico, aí eu fico frustrado, mas aí eu vou e acho alguma coisa para me agradar, para passar essa frustração e por aí vai. E é um círculo vicioso que a gente às vezes não percebe. E pode ser que essa mesma pessoa, ela vai ter coragem e vai manifestar as coisas e se joga mais nas outras áreas da vida, tá? Então, todo mundo recebe essa influência esse mês e a gente vai perceber com certeza em alguma área da vida de uma forma mais intensa, tá bom? Uhum. Perfeito. Tem Então, mais obstáculos. obstáculo. Outro Tem mais alguma obstáculo que eu coisa que você acho que acha? precisa Tem. ser bem observado é assim, o procrastinar, né, o não falar, o que acontece? O touro vai acumulando, às vezes, coisas que estão incomodando e que ele está deixando de lado, e aí chega uma hora que ele explode, que nem um vulcão que entra em erupção, porque ele é um signo de terra, como eu falei, né? E dentro a energia é fogo. Então ele vem, solta lava para todo lado, ninguém entende de onde veio. Quando alguém com touro forte entra, perde a paciência, sai de perto, gente. A coisa é feia. Ele realmente traz tudo aquilo que ele veio acumulando e aí ele põe isso para fora. Então, é um mês que se a gente está sob essa influência, é importante a gente prestar atenção, para a gente falar as coisas com amor, com carinho, com cuidado, quando alguma coisa acontece que desconforta a gente, ou que a gente precisa, né, confrontar, não espera, né? Eu sempre falo, o menor prejuízo é o primeiro. A coisa acontece, espera para ver se não está reativo, claro, e fala, é a melhor coisa, gente. Às vezes a gente entra em filmes e a gente fica imaginando coisas na nossa cabeça e que as outras pessoas, a outra pessoa que está envolvida, nem imagina que a gente está nesse filme todo, né? Tudo acontece dentro da gente. E aí a gente realmente acaba, em algum momento, possivelmente explodindo se a gente não se coloca, se a gente não vai e fala, tá? Perfeito. Perfeito. Muito bom. O que mais? Tem Então, mais obstáculos? touro também, que mais a gente pode falar? A gente falou da procrastinação, a gente falou da explosão, né? E acho que a gente poderia falar da oportunidade de cura também, né? Que na verdade não é exatamente um obstáculo, mas que quando a gente supera, né, essas tendências de preguiça, de procrastinação, a gente se joga para colher o melhor do nosso potencial, né? A gente avança, a gente cresce. E isso traz cura emocional, traz cura espiritual, mental e até cura física.
Então, como o touro ele é muito resiliente, ele é muito resistente também, por causa dessa força toda que ele representa, ele tem essa capacidade de cura desde que ele realmente enfrente esses obstáculos que a gente acabou de falar, né? Porque aí, por exemplo, quando a gente não fala para não confrontar, nosso corpo físico ele vai se ressentindo disso. A gente acaba somatizando certos incômodos, raivas, coisas que não tão legais pra gente. E aí, em algum momento, aparece uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor não sei aonde, né? Enfim, que a gente não sabe de onde vem. E muitas vezes é porque a gente fica acumulando, né, as coisas e não expressa. Então, por isso que está muito ligado com o touro. Como ele é o que mais evita confronto, né? Ele também é o que pode, né, apesar de ter uma saúde forte de modo geral, ele também pode acabar tendo essas doenças mais emocionais, né? Então, se jogar ali para a vida, falar, é muito curativo para touro. Acho que é muito assim, deixar esse medo, que eu sinto muito, né? É um medo, às vezes, que o touro tem, de que ele vai agir e aquilo vai ser desconfortável, vai ser difícil. Então, ele assim, às vezes o touro leva muito tempo para tomar decisões que, se ele tomasse antes, seria muito mais leve. Então, assim, do mesmo jeito que o touro, minha mãe até falou mais cedo, né? O touro é pesado, ele é grande. Então, ele leva tempo para decidir se movimentar, que ele sabe de como vai ser, né? Vai ser um processo. Então, às vezes, ela leva tanto tempo com coisas tão simples que poderiam ser resolvidas de uma maneira muito mais fácil. Então, esse mês, assim, simplificar, sabe? Dar um passinho de cada vez. Ao invés de fugir, só dá um passo, sabe? Eu acho que nisso até a gente entra se você tiver ok, entrar em ferramentas, porque eu queria falar uma coisinha de ferramenta. Você quer falar mais Eu alguma acho que coisa de antes? ferramenta eu vou sugerir que. Peraí, que eu ia falar só Tá bom. disso para complementar o raciocínio. Desculpa, mãe. Que era exatamente nisso que eu ia falar. De ferramenta, o que eu vejo muito é assim, ao invés de procrastinar pensando que é uma coisa muito difícil, muito pesada, seguindo essa linha de raciocínio, é assim, só dá o passo de agora. Sabe? Nesse mês, só foca, o que eu tenho que fazer agora? E faz. Ao invés de olhar e pensar, nossa, vai ser muito difícil e vai me tirar do conforto, eu vou ter que confrontar outras pessoas. Em vez de ficar pensando nisso, demorar a tomar uma decisão, só toma uma pequena decisão por dia e dá um passinho. Porque dessa forma a gente tira esse peso desse mês e a gente entra no movimento positivo de touro. Né, Mã? O que você tem para falar de ferramenta? E eu O que já você vou acha falar da disso? ferramenta, mas eu lembrei de uma coisa importante, né? Porque, voltando a falar do eclipse, claro, né? O eclipse ele acontece nos nodos lunares, e o nodo lunar que nos leva para frente, para o futuro, ele justamente está em touro. Então, existe um convite forte para nós sermos mais como touro, além do mês ser um mês de touro. Então, existe realmente assim, um poder gigantesco da cura através desses pequenos passos, né, que você está falando, porque isso é muito curativo, né? A gente realmente, às vezes, se sente amarrado e isso vai oprimindo a nossa alma. Nossa alma vai se sentindo apertadinha e pequenininha, porque ela sabe que ela pode tudo, né? Mas esses pensamentos que, na verdade, estão mais ligados com o nosso ego, né? Eles limitam muito a gente, né? E o ego de touro é justamente isso. Eu prefiro ficar no conforto, deixa que depois eu resolvo, que depois eu faço. Só que depois, gente, as oportunidades estão aqui. E touro às vezes acaba deixando passar muita coisa. Tudo tá levando a gente para touro, para a gente se conectar com o lado luz de touro, que é a organização, que é ver a beleza, né, da vida e também curtir os prazeres da vida, apreciar tudo que está no nosso entorno, né? Isso é bem poderoso para esse mês, assim, né? Um mês de touro, uma energia fortíssima, muito intensa mesmo, muito maravilhosa. Perfeito, perfeito. Então, de primeira ferramenta aqui, primeira coisa que eu compartilhei com vocês, então é dar esses passos. Como minha mãe falou agora, isso é muito poderoso para a cura que touro pode receber, né? No mês de touro, essa conexão
que a gente também tinha falado antes, né? Ani Hashem Rofeach, que significa eu sou Deus que cura, é o acrônimo da palavra Iyar, né? Que é o mês de touro. Então, como se conectar com essa cura? Uma das coisas, então, é isso, é dar esses passinhos, né? É se movimentar ao invés de ficar preso na procrastinação, preso no medo de agir, né? Em todas essas coisas que limitam ali esse mês. E aí a gente tem mais ferramentas, não tem? O que você quer Eu vou compartilhar pedir com a para gente? vocês, por acaso vocês não tiverem papel e caneta agora, não tem problema, mas anota no celular um exercício que eu vou sugerir que vocês façam, que é imaginar como as coisas, quais são as consequências de você não mudar aquilo que você sabe que você tem que mudar. Então, vou repetir. Imagine quais são as consequências de você não mudar aquilo que você sabe que você tem que mudar. Coloca tudo o que vai acontecer se você não mudar, de não positivo, claro, que a gente está falando de mudanças que levam a gente para um lugar melhor. Então, acontece, imagina, escreve, na verdade, né? Tudo que você vai continuar experimentando por não mudar, ou tudo que você vai deixar de experimentar de positivo porque você não quer mudar. Então, acho que esse é um exercício simples e super poderoso, porque às vezes a gente precisa escrever, parar e analisar para a gente conseguir perceber o quanto a gente precisa dar esse passo adiante. Sentir um pouco assim da dor, do desconforto mesmo de continuar no mesmo lugar. Uhum. Eu vou mandar isso aqui para o pessoal. Para quem não. Gente, dá print na tela. Para quem não conseguiu acompanhar ou escrever, porque às vezes o pessoal tá no celular e não tem caneta. E aí, se sair, né, da live, você vai sair da live, enfim. Dá print aqui. Inclusive, depois pode compartilhar nos stories, marca a gente, pra gente saber que tá todo mundo aí fazendo exercício desse mês. Então, a sugestão do exercício que a minha mãe colocou tá escrito aqui na tela, tá, gente? Aí, outra ferramenta. Tem mais um, Tem não tem? Que você tinha falado? também ferramenta que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na verdade, é uma consciência para o mês, né? Que é buscar oportunidades para ficar desconfortável. É meio louco isso, né? Ou seja, ir atrás de pessoas para ter conversas desconfortáveis. Fazer coisas que talvez você não goste tanto de fazer, mas que você sabe que vai ter um benefício para você ou para outras pessoas, né? Não pensar só no seu próprio prazer, mas se eu fizer isso, né, que para mim é meio desconfortável, qual é o benefício, né, que eu vou trazer para alguém? E tem uma história muito boa que acho que você até compartilhou outro dia numa aula, filha, que você contou daquela pessoa que recebe uma ligação no meio da madrugada, tipo 1h30 da manhã, de um amigo que de última hora não conseguiu chamar um táxi, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que ele não tem como ir para o aeroporto. E aí você fica ali, não, peraí, como assim? 1h30 da manhã, como é que essa pessoa me liga para ir para o aeroporto? E fica, né, reclamando e puxa vida, que coisa chata, e vai se arrastando, né? Parece que o mundo vai acabar se acordou 1h30 da manhã para ajudar alguém. Então, nesse mês de touro, se alguém te ligar 1h30 da manhã, pula da cama de felicidade, porque você vai poder fazer alguma coisa e sair do teu conforto. Que alegria, que eu tenho saúde, que eu tenho a possibilidade de levar essa pessoa querida. Ou talvez, se ela não for tão querida, não tem problema, melhor ainda, porque é mais desconfortável ainda pra gente. Então, é um mês para a gente realmente fazer coisas que vão fora da nossa natureza confortável, tá? E vocês veem aqui, só para E eu acho finalizar, que esse paradoxo, porque a gente está falando que a gente tem que curtir mais os prazeres da vida, mas ao mesmo tempo a gente está falando aqui que a gente tem que se desconfortar. Então, qual é a medida, né? É curtir os prazeres da vida desde que aquilo esteja sendo benéfico, né? Para mim, que eu saio de um modo robótico de só trabalhar, trabalhar, trabalhar e não apreciar minha vida. E ao mesmo tempo a gente está falando aqui do se desconfortar, que são aqueles lugares que a gente realmente foge, que a gente prefere ficar ali no bem bom, né? Do que, enfim, pular com alegria e felicidade, porque o universo está me dando aquela oportunidade de fazer algo, né, fora do conforto que vai ser muito benéfico. Perfeito. E eu acho que tem um conceito aqui importante de esclarecer,
Porque na Kabbalah a gente fala muito sobre assim, você realmente tá no controle da sua vida quando, ao invés de você ficar sempre esperando as pessoas serem super legais para você, para então você fazer o bem a elas, na Kabbalah a gente encontra um caminho onde você se fortalece na sua espiritualidade quando você decide o que você quer fazer de um ponto interno de conexão com a tua alma, que independe da atitude dos outros. Isso é uma prática. É uma prática, gente, constante de vida, porque tem vários momentos que isso vai ser desconfortável. Mas no momento em que você se entende como um ser espiritual, quando você entende que você, e eu falo muito isso nas minhas aulas com vocês, né? Nós somos super-humanos em treinamento. E a Kabbalah é um caminho para fortalecer esse super-humano que existe dentro da gente, para ajudar ele a despertar, para ajudar a ele vir à tona e guiar a tua vida. E para a gente poder fortalecer o nosso super-humano, que tem todas as respostas, que tem força para lidar com todas as situações, que tem clareza, que tem intuição, que sabe o que está fazendo aqui, que tem uma missão. Para a gente poder fortalecer esse super-humano, a gente precisa começar a agir de um ponto mais interno e centrado da nossa espiritualidade e menos reativo ao que está acontecendo no mundo lá fora. E aí, de novo, isso é uma prática, eu falo muito da Cabala na prática, porque é esse o caminho. E aí, gente, esse mês ele é maravilhoso para isso. Porque se a gente está falando sobre, sim, apreciar os prazeres da vida, né? Curtir, ter momentos onde você de fato aprecia o que você está fazendo, a gente está falando aqui na outra ponta. Aquilo que for desconfortável para você e que for para um bem maior, pratique fazer. Pratique agir. Sair do conforto naquilo que você sabe. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu tô há meses querendo, sei lá, voltar para academia. Eu tô há meses querendo começar aquele livro. Eu tô há meses falando que eu vou encontrar com os meus amigos. Eu tô... Faça! Mesmo que seja desconfortável, sabe? Dorme 15 minutos a menos e lê o livro para você avançar, nem que seja uma página. Então, são pequenas coisas que é para tirar você num movimento de Isso é muito sair da inércia, poderoso, né? sabe? Nos 12 dias de Áries, a gente teve, não sei quem acompanhou, nós duas fizemos, né? Enfim, uns posts trazendo a consciência de cada dia do mês de Áries, dos 12 primeiros dias, e cada um estava ligado com um signo. No dia de Touro, eu tenho Touro forte no meu mapa, né? Preciso confessar para vocês aqui. Eu fiz um monte de coisa. Eu falei assim, não, hoje eu vou fazer esse monte de pequenas coisas que estão aqui paradas. E foi muito legal. Eu fiquei super, super, super feliz. Então, o que eu vou fazer? Porque eu tenho Touro forte e eu recomendo que vocês façam também. Escreve. Faz uma lista de tudo que você está esperando, sei lá, acontecer o que para fazer, né? E uma coisa que eu tenho, que até falei com a minha filha mais cedo, tem um quadro que eu preciso colocar na parede do meu quarto. E ele está aqui. Eu tenho tudo que eu preciso para colocar, mas eu não coloquei ainda. Mas eu vou acabar essa live, você vai ver, eu vou pendurar esse quadro na parede de qualquer jeito agora. E isso é um pequeno exemplo. Tem uma série de outras coisas. E assim, quando a gente consegue, naquele mês que existe o convite para fazer exatamente aquele movimento, fazer o movimento, é muito poderoso, né? É como se a gente fortalecesse aquele músculo, né, espiritual, e a gente ganha uma convicção de que aquilo é tão bom pra gente que a gente quer continuar fazendo, né? No mês de Gêmeos, no mês de Câncer, no mês de Leão, é continuar. A gente vai recebendo outras oportunidades energéticas, claro, mas é manter aquilo, né? Que o mês, com essa abertura, né? Que existe energética, com essa influência do cosmos que vem pra gente, realmente usar isso e manter, né? Fazer o máximo para a gente manter esses bons hábitos que a gente está convidando vocês e que a gente também vai fazer, né? Ao longo desse mês incrível. Muito bom, maravilhoso. E tem também, tem as letras do mês. Você quer falar de mais Não, tem alguma uma ferramenta última coisa que eu antes? queria compartilhar, né? É que nada é bom para sempre sem mudanças, né? Uma frase assim que eu queria meio que para concluir, né? Perfeito. Então, às vezes tem coisas que são boas na nossa Perfeito. vida, mas elas já não são boas, tão boas quanto a gente acha que é, mas pelo hábito a gente continua ali. Isso está muito ligado com a energia de Touro. Então é importante a gente saber que as coisas mudam, né? Que elas se movimentam adiante e a gente não se apegar, porque a energia de Touro ela tá muito ligada com apego, né? Então, assim, realmente deixar aí aquilo que não serve mais,
de novo, né? Eu sei que eu já repeti isso, mas para quem chegou algumas vezes, mas para quem entrou na live mais agora, o fato da lua nova ela ter acontecido com um eclipse solar, ela traz o convite assim muito forte, muito claro de movimento, de transformação. Ainda além disso, os aspectos de Plutão, de Saturno também, com os nodos, com o Sol, com a Lua. Enfim, é muita coisa técnica que não vale a pena eu ficar tentando explicar, porque esse não é o ponto, mas sim o que tudo isso representa, traduzindo, caramba, gente, vamos lá. É realmente para a gente aproveitar essa energia, essa força aí e adiante. E lembrar, né, que quando a gente cura a gente mesmo, ou seja, eu estou me curando, eu não estou curando só a mim, eu estou curando o mundo ao meu redor. Estou curando as pessoas que convivem comigo, que vão acabar convivendo com aspectos mais saudáveis do meu ser, né? Que é a minha verdadeira essência. Então, eu curo o entorno e eu curo o mundo, né? A gente pensa muito, às vezes, em mudanças e a gente espera muito que elas venham de fora. Mas o que a gente pode fazer por nós mesmos e pelo mundo é tão precioso. E esse mês ele está muito ligado justamente com isso. O que é que eu posso fazer, eu vou fazer agora. Não vou fazer amanhã, nem depois de amanhã, é já. Uhum. E eu acho que tem uma coisa fundamental que você falou, que a gente ainda não tinha comentado com tanta clareza, que é essa mudança, o abraçar a mudança, né? Porque às vezes isso é muito difícil para o touro, ele demora muito para abraçar as mudanças, para abraçar o novo. E esse mês ele dá uma oportunidade gigantesca, assim, abraça o novo e vai, né? Não fica assim pensando muito, só abraça o novo, seja lá o que for o novo para você. Isso é uma ferramenta muito prática, né? Porque ao longo do mês você vai ter que ficar atento ao quê, basicamente. Então, tá consciente do primeiro exercício que minha mãe passou, que é, cara, se eu não mudar, quais são as consequências disso? Porque o touro, ele fica, ai não, se eu mudar, as consequências vão ser ruins, porque aqui tá confortável, porque aqui eu já conheço, porque aqui é Medo de ir pro gostosinho, porque novo, aqui, né? né, Tá com medo de já ir pro tá assim. novo. Isso, só que eu acho que a grande pergunta desse mês é, quais são as consequências ruins de se eu não mudar? Se eu continuar aqui desse jeito, procrastinando essa mudança, quais são as consequências ruins? Gente, façam esse exercício, sabe? Aproveita a lua nova, semente do mês, para refletir, escreve a respeito disso. Quais são as consequências ruins de se eu não mudar? Em um ano, se eu não mudar nada, o que vai acontecer com a minha vida? Aonde que eu vou estar? Aonde que eu vou estar daqui a 5 anos se eu não mudar? Onde que eu vou estar daqui a 10 anos se eu não mudar nada? E olha para as consequências ruins. Ganhe consciência para que isso te mova. Porque já que o touro não gosta de sair do conforto, começa, a gente presta muita atenção nisso. Quando a gente não muda, foi o que minha mãe falou. Nada é sempre bom o tempo inteiro. Foi mais ou menos isso a frase, né? Se a gente continuar agindo do mesmo jeito, começa a incomodar. Então, se você, e eu acho que essa é uma grande chave para esse mês, que é entender com essa consciência de touro que aquilo que não muda começa a mofar. O que a gente não muda, mofa, envelhece, perde a validade, começa a ficar velho, começa a fazer mal pra gente, Começa a sabe? intoxicar Então, a gente, ganhar essa. né? Pela falta de renovação. Começa a intoxicar. Então, é essa consciência, assim, de que o pior desconforto é o não mudar, né? Vai ficar tão desconfortável se eu não transformar que eu vou ficar aqui cada vez mais enclausurado nesse mesmo jeito de ser, nesse mesmo jeito de agir e que tá muitas vezes procrastinando os meus resultados novos que eu desejo na vida, né? Isso o universo também começa a trazer os desafios de forma cada vez mais intensa quando a gente não muda, né? Então a gente acaba muitas vezes experimentando aquela mudança, né? Eu sei que é um pouco clichê falar isso, mas é o mudar pela dor ao invés de pelo amor, que é tão mais poderoso, tão mais, né, enfim, suave e mais conectado com a nossa essência. É mudar pelo amor, né? Eu amo tanto a mim, eu me amo tanto, eu respeito tanto, eu honro tanto quem eu sou, que eu sou uma faísca divina, eu sou uma faísca do Criador, e eu honro tanto isso, que eu não posso continuar fazendo mal para mim mesmo. E a única pessoa que pode decidir isso sou eu, ninguém mais. Quantas vezes você já tentou ajudar alguém que você percebeu que aquilo não estava legal
e você fala, e você fala, e você fala, a pessoa vai mudar a hora que ela, e muitas vezes ela somos nós, a hora que dá aquele clique, você fala, cara, é verdade, não dá mais para continuar assim. Então, o universo ele vai pressionando, 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 e aí a gente não precisa, né? Pode ser de outro jeito, pode ser mais amoroso. E só para também adicionar isso, como o eclipse ele tem o efeito de 6 meses para frente, a partir do momento que ele aconteceu, né? Que foi na madrugada do dia 20, então a gente tem até outubro com essa força intensa de transformação, de eclipse, de Plutão, de Saturno, todo mundo fala assim, vai, faz, né? E aí queria só dar um oi para Paula Bressan, que eu vi que chegou aqui agora, querida, que a gente não vê há muito tempo, né? Que não mora no Brasil. Oi, Paulinha, linda. É bom te ver por aqui também, saudades. Desculpa, gente, mas eu tinha que dar um oi para Paula. Então, gente, acho que é muito isso, né? Da gente aproveitar agora esse momento de esperamos que essa live seja esse chamado para mudança, para sair desse conforto, né? Que a gente está tanto falando aqui. Que esse momento aqui desse conteúdo que a gente preparou com tanto carinho, que possa realmente inspirar vocês a romper esses padrões, né? A entrar nesses movimentos que talvez há muito tempo a gente está procrastinando mesmo e agir, né? Tem também aqui, tem 2 letras que a gente vai publicar também. Minha mãe vai publicar no Insta dela, eu também vou publicar aqui, que são as letras do mês. E aí, o que o Abraão, que é Avraham Avinu, ele escreveu o livro Sefer Yetzirah, e ele fala sobre a importância da gente meditar nas letras do mês. Então, a gente tem 2 letras que regem. Então, Pei rege o planeta Vênus e a letra Vav, vocês vão ver, não fiquem preocupados, que talvez alguns conhecem, alguns não. Não tem problema, a gente vai pôr no post, tá? Então, a letra Pei rege Vênus e a letra Vav rege o signo, a constelação de Touro. Então, a gente pode meditar nessas 2 letras. Como é que faz isso? Você pode se conectar com aquelas 2 letras, fechar os seus olhos ao longo do mês, olhar para essas letras para ganhar essa energia. A energia e o suporte de Vênus, que traz muito essa força da gente poder apreciar, aproveitar, né, a nossa vida, curtir a nossa jornada com a energia do mês de Touro proativa, que é constância, movimento, ação, realização e tantas outras coisas que a gente falou. Mas aqui, resumindo ao máximo, é entrar nesse movimento, aproveitar a jornada. E essas 2 letras ajudam a gente a se conectar exatamente com essa consciência. Então, ao longo do mês inteiro, depois você dá print nessas 2 letras, que eu vou colocar também aqui no Insta, tá? Que minha mãe também vai colocar. Você dá print. E você vai, fecha seus olhos, medita, visualiza como se fossem 2 luzes entrando aqui no centro da sua cabeça, iluminando você, iluminando o seu corpo, trazendo a força de... Vamos fazer isso, vai, fecha o olho rapidinho. Que daí vocês, em 1 minutinho a gente faz, vocês já pegam um caminho para vocês fazerem no mês. Então toma uma respiração profunda. Inspira grande pelo nariz. Solta o ar pela boca. Inspira grande pelo nariz. Solta o ar pela boca. E visualiza 2 luzes. Se você sabe as letras Pei e Vav, você visualiza elas. Mas se você não sabe, não tem problema. Isso não vai fazer diferença na sua conexão. Isso não vai prejudicar a sua conexão. Visualiza 2 pontos de luz entrando pelo centro da sua testa. Respira grande e traz essa energia para dentro da sua consciência. E essas 2 luzes, a luz de Pei, que é a energia de Vênus, vai trazendo para você essa capacidade de aproveitar a jornada. Olha que delícia! Inspira nessa energia. Sente o prazer dessa respiração. O prazer de estar vivo, viva. Sente essa energia no teu corpo.
Sente essa energia iluminando o teu caminho, trazendo alegria para o teu processo, paz, prazer. E essa outra luz, que é a luz de Vav, vai iluminando a tua consciência, iluminando o teu corpo, o teu ser, trazendo a força de Touro para realizar, para sair do conforto reativo, para concretizar, para seguir em frente. A energia de abraçar as mudanças na sua vida. Inspira nessa força de renovação, de ação, a tua capacidade de realização. Sente isso no teu corpo. E essa luz vai iluminando, as duas luzes, elas vão se fundindo dentro de você. A luz da apreciação, do prazer, de curtir a jornada, junto com a força de realização, de agir, de dar um passo atrás do outro, de abraçar a mudança. Essa luz ela vai iluminando todo o seu corpo e ela vai expandindo e iluminando o seu caminho também. Pei e Vav. Inspira grande. E mais uma vez, fortalece essa luz em você. Que esse mês possa iluminar a sua vida, a sua consciência, as suas escolhas, suas atitudes. E aos pouquinhos, pode abrir os seus olhos. Voltando aqui. Posso usar essa energia para o nosso mês. E é tão simples essa meditação, né, gente? Então, a gente pode meditar usando as letras, simplesmente fazendo isso ao longo do nosso mês, no comecinho do nosso dia, antes de começar o nosso trabalho, enfim, antes de começar o dia, visualizar o suporte dessas duas letras, iluminando o nosso caminho, a nossa consciência e o nosso corpo. Mais alguma coisa, Mã? Olha, eu vou só de novo falar para quem chegou há pouco, né, para dar uma olhadinha no mapa natal, ou seja, que é o mapa de nascimento, aonde que você tem touro, quer seja planetas ou mesmo que seja uma casa que está vazia, mas que ela é iniciada pelo signo de touro. E é essa casa que representa uma área da vida onde você vai ter a possibilidade de fazer as maiores transformações que a gente está sugerindo aqui na live. Então, se você não viu do começo, depois olha para você poder entender do que a gente está falando. E se você nunca fez seu mapa, se você não sabe, eu sou astróloga cabalística, então eu faço o mapa também. Você pode mandar uma mensagem no meu direct, a gente pode agendar o mapa. E aí fazer, claro, toda uma leitura e como benefício também a gente veria onde que tem um touro no seu mapa para poder ter mais clareza sobre o que a gente está falando aqui, tá bom? É bem isso, gente. Façam o mapa. Eu tô só colocando as letras aqui que o pessoal pediu. Pei e Vav. A gente vai colocar... deixa eu fazer no contrário. Mas é Pei e Vav. É assim, tá. A gente vai colocar aqui no Insta, tá, gente? Bem melhor do que aqui. Né? No Insta vai ficar mais claro. E uma coisa legal também, como a gente vai deixar uma imagem maior no Insta, vocês podem deixar como fundo de tela no celular e, enfim, e usar também a energia dessas letras, lembrando que tudo é consciência. Claro que a letra sozinha, ela não tem necessariamente o poder, a não ser a sua intenção e consciência através, né, da visualização, é que vão poder trazer essa força. Então, se ela tiver acessível ali, fácil no celular, e você sentir essas influências de touro e precisar de uma força maior, né? Com certeza é bom ter isso à mão. É bem, bem bacana. Isso. O seu Insta é Isso, @gigliotalita, né? Tudo junto. Tudo junto? Tá. O pessoal tá pedindo aqui, gente, sigam a minha mãe, que ela fala sempre sobre astrologia. Se você não fez seu mapa astral cabalístico, faça o mapa com ela. E para quem tá aqui, que chegou depois, no meio da live, eu falei,
segunda-feira começa o evento Segredos da Kabbalah. Vão ser 3 aulas nos dias 24, 26 e 28, onde eu vou revelar segredos da sabedoria da Kabbalah para você construir uma vida de amor, satisfação e plenitude. Se você ainda não está registrado no evento, o evento vai ser online e gratuito. Você só precisa se registrar para a gente poder enviar o link dessas aulas que estão incríveis, vocês não podem perder. Então, se você ainda não se registrou, vai também no link da minha bio e se registra lá. Então, faça mapa astral. A gente se vê na segunda no evento Segredos da Cabala. Não, É isso, só quer falar mais alguma complementar coisa? que vai ser incrível esse evento. Eu com certeza vou assistir e eu acho que é uma oportunidade de quem não conhece, ou até mesmo quem já conhece, rever, né, esses conceitos tão profundos, tão poderosos da Cabala. E acho que ela faz isso de uma forma bastante especial. Enfim, venham e vejam. Muito bom. Bom, obrigada, mãe. Convite, Muito obrigada de novo por você ter também. vindo. É maravilhoso. E mês que vem temos de novo encontro juntas aqui para falar sobre o exatamente. Gêmeos, Obrigada, né? a todos que estão aqui. Claro, se vocês não estivessem aqui, a gente já está tristes e solitárias, falando sozinhas. Então, muito obrigada pela participação de cada um, pela energia, né? Maravilhoso tê-los e tê-las aqui. Boa noite para vocês. É a minha filha, é o máximo, também acho, Maria, concordo. Minha mãe também. Muito bom. Queridos, Boa muito noite. Obrigada. Boa noite. Chodesh Tov, um ótimo mês para todos. Um beijo. Tchau. Tchau.